Fala aí pessoal, bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí Professor, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior em que nós começamos a falar sobre equações do primeiro grau. Bom pessoal, eu trago para vocês aqui 3 exemplos de equações do primeiro grau que vão ajudar a gente a entender bem como que funciona essa resolução de equações. Bom, primeiro exemplo que eu tenho aqui, 2x mais 4 igual a 12. Meu objetivo primeiro na equação vai ser isolar o x neste termo da equação. Lembrando que aqui eu tenho o primeiro termo, aqui eu tenho o segundo termo. Como que eu vou fazer para isolar o x, ou seja, deixar ele sozinho deste lado, deste termo da equação? É muito simples, eu vou ter que tirar o 4 e vou ter que tirar o 2. Só que tem método para fazer isso. E o método que nós fazemos isso é através das operações inversas ou dos números opostos. Assistam lá os nossos vídeos sobre números inteiros anteriores a esses da equação para você entender direitinho como funciona. Bom, o primeiro número que eu tenho possibilidade de retirar aqui é o 4. Então eu vou aplicar o número oposto ao 4. E o número oposto ao 4 é o menos 4. Então eu vou ter lá, ó, 2x mais 4. Quem que é o oposto do 4? Menos 4. Isso aqui vai ser igual a 12. Só que você precisa ficar esperto em um detalhe. Uma equação do primeiro grau, ela funciona como uma balança. Lembra aquelas balanças antigas do pessoal aí das feiras? Você tem dois pratos, né? Vamos exemplificar aqui. Você tem dois pratos. Se você colocar um peso a mais no outro prato, o que vai acontecer? A balança vai entrar em desequilíbrio. O que você precisa fazer? Colocar um peso igual do outro lado para a balança se manter equilibrada. A equação ela funciona da mesma forma, só que um prato seria o primeiro termo e o outro prato o segundo termo. Então aqui nesse momento na equação ela está desequilibrada. O que eu faço para equilibrar o prato? A mesma coisa que eu fiz no primeiro termo, eu faço no segundo. Então se eu coloquei menos 4 nesse primeiro termo, eu vou colocar menos 4 aqui no segundo termo. E aí eu resolvo isso numericamente. 2x, eu não tenho nada aqui, vou manter o 2x, mais 4 menos 4, igual a 0. Então, eu só continuo com igual. E agora, 12 menos 4 vai nos dar 8. Então, repara só, eu já eliminei bastante coisa que eu tinha aqui nesse termo da equação. Eu vou continuar fazendo. Agora, repare só. Eu falei na outra aula que 2x era a mesma coisa que 2 vezes x. Se era a mesma coisa que 2 vezes x, qual que é a operação inversa da multiplicação? Muito bem, garoto, a divisão. Então vamos dividir por quanto? Por 2. Porque o negócio é o seguinte, ó, dá uma observada aqui no canto. Eu vou marcar aqui no canto. Ó. Quando você tem x, isso aqui é a mesma coisa que 1x. É a mesma coisa que vai ser aqui. Eu preciso transformar esse 2 em 1. Como que eu vou transformar o 2 em 1? Dividindo por 2. Então, se eu multiplicava aqui por 2, operação inversa da multiplicação é a divisão. Vou dividir por 2 desse lado. E aí volta ao conceito da balança. Fiz de um lado, também vou fazer do outro. Se eu dividir aqui por 2, eu também vou dividir aqui por 2. Então, repare só. 2 dividido por 2 é 1. Portanto, isso aqui é igual a x, que vai ser igual a 8 dividido por 2, igual a 4. Tá claro? Bom, utilizamos o que aqui? Que método? Colocando os números ou operações opostas ou inversas aos números que envolviam o 2. Tá bem? Tá claro? Tá fácil? Dá pra gente, inclusive, conferir se esse número bate com a realidade. Porque, ó, eu tenho o valor do x é igual a 4. Se eu substituir o x aqui por 4, eu vou ter, ó, 2 vezes 4, 8. 8 mais 4 igual a 12. O meu valor bateu, logo a minha solução está certa. Eu encontrei a solução ou a raiz da equação. Há inclusive uma outra forma de nós resolvermos isso aqui, que utiliza também um pouquinho desse conceito, só que ela é um pouquinho mais direta, tá bom? E a gente vai ver agora. Bom, eu tenho 2x mais 4 igual a 12. O que eu vou fazer? Esse número, eu vou já tirar ele do primeiro termo e já colocar ele no segundo com o valor oposto.
Então, olha, se eu tenho 2x mais 4 igual a 12, isso vai ficar para mim 2x. O mais 4 vai estar aqui negativo, né? Porque o número oposto de mais 4 é menos 4. Então, isso aqui vai ficar igual a 12 menos 4. Logo, meu 2x é igual a 8. Repare só, eu peguei só o número oposto de mais 4, coloquei do outro lado, ou seja, o menos 4, e me deu o valor. Já fui direto, não fui fazendo a operação passo a passo. Bom, e agora? Operação inversa aqui de 2x, qual que é? Dividir por 2. Então, eu suponho que eu já dividi por 2 aqui, então 2x eu já vou colocar o x aqui, e o 8 que está desse outro lado, eu já passo com a operação inversa do 2 aqui. Se era 2 vezes x, eu vou ter dividido por 2. Isso vai dar o quê? X é igual a 4. Certo? Tem gente que fala assim, olha, você pega o mais 4, passa para o outro lado como menos 4. É mais ou menos a mesma coisa, só que é uma forma mais direta. Agora, é importante que você se lembre da outra forma como nós resolvemos. Por quê? Porque é importante que esteja na sua cabeça esse conceito de que a equação, o objetivo dela é equalizar, ou seja, é tornar os lados iguais, é como se fosse uma balança, tá bem? Nunca perca isso de vista. Bom, pessoal, esse nosso segundo exemplo aqui, ele é um pouquinho mais avançado que o exemplo anterior. Qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho no primeiro termo uma incógnita, 2x, e também tenho no segundo termo outra incógnita, que é o 3x. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, 2x, porque eu vou isolar tudo que eu tenho próximo às incógnitas. Então, olha só, se eu tenho mais 7 desse lado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o oposto dele do outro lado. Então, eu vou ter igual 3x mais 3. Qual é o oposto de mais 7? Menos 7. Olha só o que eu vou ter aqui. 2x é igual a 3x mais 3 menos 7 vai me dar menos 4. E agora? Eu não posso deixar desse lado aqui também o x, então eu preciso do x no primeiro termo. O que eu vou fazer? O oposto do mais 3x. Só que agora eu vou fazer do outro lado. Então o que era 3x vai ficar 2x. Qual o oposto do mais 3x? Menos 3x. Que vai ser igual a menos 4. Reparou a jogada aqui? Eu fui direto, eu não fiz o oposto nos dois primeiros termos. Então, que era mais 3x esse lado, veio para o outro lado como menos 3x. Isso vai me dar quanto? Mais 2 menos 3 vai me dar menos x, que vai ser igual a menos 4. Detalhe, eu preciso saber o valor de mais x, não de menos x. Ou seja, eu preciso saber o valor oposto dele. O que eu faço? Multiplico os dois por menos 1. Vou colocar aqui do lado, menos 1. Menos 1 vezes menos x, sinais iguais na multiplicação, eu vou ter x, que vai ser igual a menos 1 vezes menos 4, vai ser igual a 4. Assistam lá os nossos vídeos sobre números inteiros. Pessoal, nosso próximo exemplo ele é um pouquinho mais avançado que os dois exemplos anteriores, porque agora nós temos no primeiro e no segundo termo frações. Não que frações sejam coisas complicadas, mas os meus alunos costumam se complicar um pouquinho mais. E aí eu recomendo aqueles nossos vídeos que falam sobre frações aí do canal. Tá bem? Bom, vamos entender o que a gente faz aqui. Olha, eu tenho 7x menos 4 sobre 3, que vai ser igual a 3x mais 4 dividido por 2. Bom, pessoal, lembrando, o que é uma fração? Nada mais que uma divisão. Então, nós vamos utilizar a operação inversa da divisão para fazer aqui essa nossa equação. Então, olha só, eu tenho 7x menos 4 sobre 3, que é igual a 3x mais 4 sobre 2. Nosso objetivo, isolar o x em um dos termos. Como que eu vou fazer isso? Bom, se eu tenho 3 dividindo, eu vou colocar ele do outro lado multiplicando, que é a operação inversa. Então a minha equação vai ficar 7x menos 4, que vai ser igual, repare só, já não estou mais com 3 desse lado.
3x mais 4 sobre 2. Para facilitar a nossa organização, eu vou colocar isso aqui entre parênteses, tá? Bom, e aqui o 3 que estava dividindo desse lado vai passar para o outro lado multiplicando. Vezes 3. Não vou adiantar muito aqui nesse momento. Agora eu vou fazer o nosso segundo termo, nossa outra divisão aqui. Então repare só, está dividindo desse lado, eu vou colocar desse lado multiplicando. Então eu vou ter 2, o 2 multiplicando desse lado, quem? Olha aqui, 7x menos 4. Então 7x menos 4, que vai ser igual 3, abre parênteses, 3x mais 4, isso aqui multiplicado por 3. Repare só, eliminei as nossas frações. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar agora a propriedade distributiva. Aprenda um pouco mais sobre a propriedade distributiva lá nos nossos vídeos sobre multiplicação com números naturais. Mas a coisa funciona assim. Primeiro, o meu 2 vai multiplicar o 7x e depois o 4. Da mesma forma, o meu 3 vai multiplicar o 3x e depois o mais 4. Então, o que eu vou ter? 2 vezes 7x igual a 14x. 2 vezes menos 4, menos 8, que vai ser igual 3 vezes 3, 9x, e 3 vezes 4, mais 12. Repara só o quanto já facilitou a nossa vida aqui essa multiplicação de termos pelo inverso. E essa nossa propriedade distributiva. Bom, isso vai continuar como? Botei lá, 14. Vou colocar aqui do outro lado para facilitar a nossa vida. 14x menos 8 vai ser igual a 9x mais 12. Lembrando o nosso objetivo, deixar o x sozinho em um dos termos. Como que eu vou fazer isso? 14x eu vou colocar o inverso dele aonde? Desse lado aqui. Então eu vou ficar com 14x. Na verdade eu vou colocar o inverso do 8, né? Quem que é o inverso do menos 8? O oposto do menos 8 é o mais 8. Então isso aqui vai ficar igual a 9x mais 12. E olha o inverso do menos 8, o oposto do menos 8 é mais 8. Continuando. 14x é igual a 9x mais 12 mais 8 mais 20. E agora? Bom, esse 9 eu vou colocar ele no primeiro termo. Como? De novo, operação, o número oposto. Então vai ser 14x. Qual que é o oposto de 9? Menos 9. Então, para cá vem menos 9x, que vai ser igual a 20. 14x menos 9 vai me dar 5x. E isso vai ser igual a 20. Bom, e agora ficou mais fácil, que eu tenho 5x igual a 20. Que número multiplicado por 5 vai dar 20? E a gente sabe que é 4, né, gente? Mas vamos seguir o passo a passo lá da resolução da nossa equação. 5x igual a 20, eu vou colocar o inverso, né, a operação inversa do 5 vezes x no outro lado. Então eu vou ter 20 dividido por 5. X é igual a 20 dividido por 5, x é igual a 4. Tá aí, turminha. Bom, foram 3 exemplos de resolução de equações que eu acho que vai completar bastante aí o conhecimento de vocês de como encontrar. É claro, existem outras formas e se você tem o interesse de aprender mais, deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo o que você achou dos vídeos, qual equação você quer aprender, o que eu posso esclarecer para melhorar o seu aprendizado, tá bom? Bom, por hoje é só. Um beijo do professor e até o próximo vídeo.